passagem no Mar Vermelho. Olá! Paz do Senhor Jesus! Sejam muito bem-vindos ao canal Orações e Bênçãos, um espaço de fé, esperança e amor. Aqui você encontrará orações inspiradoras, mensagens de conforto e reflexões edificantes para fortalecer sua conexão com Deus e trazer mais luz à sua vida. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este espaço de oração com seus amigos e familiares. Juntos vamos construir uma corrente de fé e bênçãos. Deus abençoe a todos. Êxodo 14 é um capítulo crucial na narrativa bíblica do Êxodo, marcando um ponto de virada decisivo na jornada dos israelitas da escravidão para a liberdade. O texto começa com Deus instruindo Moisés a conduzir os filhos de Israel a um local específico, Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon. Esta localização estratégica é uma armadilha para o exército egípcio, pois Deus já havia anunciado que endureceria o coração do faraó para que ele perseguisse os israelitas. O cenário está montado para um confronto dramático, onde o poder e a soberania de Deus serão demonstrados de forma incontestável, enquanto a fragilidade e a limitação do poder humano, representado pelo faraó e seu exército, serão expostas. A introdução deste capítulo, portanto, estabelece um clima de tensão e expectativa, preparando o leitor para o milagre extraordinário está prestes a acontecer. Êxodo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. E alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirot, diante de Baal-Zefon. E, aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros,
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. E ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios. E alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco. E as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor, e em Moisés, seu servo. O capítulo 14 do Êxodo culmina em um dos eventos mais icônicos e milagrosos da Bíblia, a travessia do Mar Vermelho. Após demonstrar seu poder ao dividir as águas, permitindo que os israelitas caminhassem em terra seca, Deus ordena a Moisés que estenda a mão novamente sobre o mar. As águas retornam, afogando e destruindo completamente o exército egípcio que os perseguia. Este ato final de libertação é acompanhado por uma profunda transformação no povo de Israel. Eles testemunham a grande mão do Senhor, seu poder e fidelidade, e o resultado é o temor reverente, e a fé inabalável em Deus e em Moisés, seu servo. A conclusão de Êxodo 14 não apenas narra a salvação física dos israelitas, mas também assinala o nascimento de uma nação fundamentada na fé e na confiança no Deus que os libertou, consolidando a aliança entre Deus e o seu povo. Este episódio, gravado na memória coletiva de Israel, se torna um símbolo eterno do poder redentor de Deus e da sua capacidade de fazer o impossível para salvar aqueles que nele confiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que este vídeo te fortaleça e te guia. Amém.